Olá, bonitos! Aqui é a professora Chayane. Eu vim mais uma vez aqui responder algumas perguntas para vocês, algumas perguntas que já foram feitas aí nesse processo de preparo para o concurso, tá? Hoje eu vim responder uma pergunta que, inclusive, é uma pergunta que eu fiz várias vezes durante o meu preparo para o concurso, tá? Eu comecei a estudar para concurso com 14 anos, faz bastante tempo. E aí, a pergunta é a seguinte: como escolher a escola militar certa se você ainda é jovem, adolescente? Cara, isso é muito difícil. É muito difícil porque eles deixam, que eu digo o mundo, a vida, né? Deixam a gente escolher uma coisa que pode ser definitiva, pode ser pra sempre. Quando a gente tem lá 14 anos, a gente não sabe escolher nem roupa ainda, que a gente depois se olha nas fotos e fica rindo. Então, realmente é uma coisa muito difícil de se responder e é uma coisa muito difícil de se fazer quando a gente é jovem e adolescente. Agora, o que eu posso falar pra vocês como, sei lá, pra amenizar isso aí, essa dificuldade toda que a gente tem? Quando eu comecei a fazer concurso lá com 14 anos, eu comecei a tentar entender o que eram as escolas. Eu ainda não podia fazer concurso porque hoje a gente tem EPICAR aí pras meninas, mas quando eu tinha 14 anos, eu não tinha nada. E eu queria muito, eu queria fazer colégio naval de todos os jeitos. Eu pedi até a Deus, eu queria muito que abrisse vaga feminina no colégio naval. E não abriu, até hoje não abriu, né, gente? Então, depois de tudo isso, dessa querência toda, eu queria o colégio naval por quê? Porque eu pesquisava. Então, eu acho que a pesquisa, o conhecimento, o reconhecimento do que é a força que você está querendo, do que é o concurso que você está querendo, do que é a carreira, principalmente, que você está querendo, é muito importante. Porque, obviamente, gente, isso é um peso que eu quero tirar das costas de vocês, que é um peso que eu tiro das minhas depois de muitos anos, depois de longe aí da minha adolescência, é que realmente as coisas não precisam ser pra sempre, sempre. Então, escolhi uma carreira, não gostei, tô focada num concurso que agora eu acho que não vai fazer sentido pra mim. Cara, primeiro eu comecei a fazer concurso, fiz os concursos técnicos que eram os que eu podia fazer. E aí eu passei pro Cefet, Cefetec, essas coisas. E aí eu fiz a minha matrícula no Cefet. Já tava matriculada, tudo pronto, tudo direitinho. E me ofereceram bolsa numa escola particular pra eu fazer o preparatório, pra fazer IMITA. E, cara, eu larguei tudo e fui. E mesmo não sabendo se era meu sonho seguir alguma carreira militar dessas. E aí eu fiz as provas, fiz o concurso. No meu terceiro ano eu passei no bombeiro, não fui. Passei na IAR, também não quis ir. Por quê? Porque eu tava pesquisando. Então, eu tentei de todas as formas de conhecer o máximo que eu pudesse as escolas. Eu conheci a escola do bombeiro, que eu acho, inclusive, uma carreira linda, super digna, maravilhosa, mas realmente não era uma coisa que me satisfaria à época, não era uma coisa que me faria feliz, que combinasse comigo, mas isso é muito pessoal. E aí também, pelo mesmo motivo, a questão da EAR. Então, foi uma coisa que eu precisei pesquisar, que eu precisei entender um pouquinho, e mesmo pesquisando, mesmo tentando entender, eu só vim entender o que era a Marinha Mercante, não foi nem na escola, não foi nem na EFON, foi embarcando, depois de 3 anos de formação. Então, o que eu tenho pra falar pra vocês a gente pode diminuir esse impacto dessa falta de sabedoria que a gente tem jovem, adolescente, que também eu acho que segue com a gente pro resto da vida. A gente sempre vai ter medos e inseguranças na hora de fazer escolhas, ainda mais escolhas que mudam as nossas vidas, assim. O mais importante pra mim era ter onde me segurar, era ter aquela escola ali que pagasse pra mim o meu soldo todo mês e me desse uma profissão junto com tudo isso. Então, pra mim, foi muito importante ter ido pra IFON, foi muito importante ter me formado ali. Eu adoro a minha formação, mesmo que hoje, por uma opção minha, por escolha minha, eu não queira voltar. Então, o que eu tenho pra falar pra vocês é que vocês pesquisem. Eu tenho interesse na Marinha, eu tenho mais interesse na Aeronáutica. Tem gente que é assim, tem paixão por força. Tem gente que já tem paixão pela carreira em si, pela atividade em si. Cara, vai pesquisando, vai tentando entender o que aquele cara ali faz. Porque não é a gente olhar e falar assim, nossa, a farda branca é bonita, e simplesmente aquilo ali ser o nosso sonho. Então é mais importante que vocês entendam as atividades, é mais importante que vocês entendam, porque às vezes o militar, ele pode ter até uma especialidade específica, ele pode ter uma função específica, mas ele vai ser sempre militar. Então ele vai ter muitos outros afazeres que não os específicos dele ali, tá? Da carreira dele, da formação dele. Então, o que eu sugiro é que vocês sempre olhem aí as carreiras, abram a mente de vocês mesmo, para vocês expandirem aí de possibilidades. Existem vários concursos que às vezes nem são muito reconhecidos, muito conhecidos. Então eu pesquisei bastante para escolher. Não tive medo de errar, porque se a gente ficar com medo de errar, a gente não faz nada. E hoje eu falo pra vocês que, gente, escolhi, me formei, só se formem, esse é o mais importante, vocês não podem deixar as coisas pela metade. Depois a gente tem aí
tempo, e aí a gente com uma carreira por trás da gente, a gente podendo escolher, a gente vai, migra para outro lugar, vai fazer outra coisa, uma coisa que faça mais sentido na nossa cabeça. Mas a formação inicial ali, a escola, o dinheiro, alguma coisa para segurar vocês, é importante que vocês tenham. Então, pra minha vida, isso fez sentido. Pesquisar tudo, ver onde eu mais me enquadrava, vi que eu achava que eu me enquadrava na EFON, porque eu acho que muita gente entra na EFON, por exemplo, com a esperança de ter muito dinheiro e muitas viagens. E eu também fui assim, com essa ilusão. E depois eu vi que não combinava muito, que não era assim, que eu não estava gostando daquilo e saí. E o que eu falo pra vocês é para que vocês tirem esse peso das costas de que a escolha de agora vai ser eterna e vocês vão ficar presos a isso pra sempre. Às vezes sim, e isso pode ser bom, inclusive, porque vocês podem ser muito felizes naquilo ali que vocês vão se encontrar, que vocês vão fazer. E às vezes não, como foi o meu caso, eu saí. Tá? Então não fiquem com tanto medo de opções, das escolhas de vocês. E o que eu acho é que eu sempre falei isso, eu falava isso pro meu irmão, pros meus primos, a gente só vai escolher depois que a gente tiver a aprovação no concurso. Então, me preparei pros meus concursos, passei nos meus concursos, aí eu vou estar numa situação de poder escolher alguma coisa. Enquanto vocês não tiverem passado em nada, tiverem se preocupando aí com arrependimentos, vocês não vão nem estudar e nem poder escolher depois. Então, o meu conselho é que vocês estudem, se preparem ao máximo para vocês terem essa dificuldade aí de precisar escolher entre uma escola e outra, tá? Então, galera, pesquisem, é sempre bom a gente entender aquilo que a gente vai fazer, a nossa função, mas saibam também que se vocês escolherem diferente do que vocês pensavam que era, a gente tem tempo aí de voltar atrás, de fazer outras coisas, a vida continua, a gente tem saúde para isso, tá bom? Então, se vocês tiverem aí mais alguma pergunta que a gente possa responder a vocês, mais alguma curiosidade, a gente responde vocês, vocês podem mandar aí por comentário, vocês podem compartilhar, vocês podem curtir o vídeo, e aí a gente vai estar aqui sempre tentando responder ao máximo, trazer vocês um pouquinho mais perto dessa realidade das escolas militares.